Boa noite a todos, que vocês possam sentir o clima alegre, feliz desse encontro e juntos possamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, por todas as bênçãos, por esse encontro mais uma vez, e que Ele nos ajude a colocar no nosso coração essa certeza, cada dia mais essa certeza de que estamos no caminho certo, com o roteiro certo, com o instrumento certo para seguir adiante os passos de Jesus. Que Ele abençoe nosso encontro de hoje, com a presença desses amigos espirituais de sempre, que trazem tanta energia boa, tanta paz, tanta doçura para o nosso encontro. E que nós saibamos recolher desses instantes todas as inspirações para o nosso crescimento. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, que nós estejamos sempre abertos a essas oferendas que vocês nos trazem, a essas energias maravilhosas de tranquilidade, de paz e de sabedoria. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a Cristine Ehring. Boa palestra, Cris. Obrigada, Exildinha. Então, boa noite a todos. Como a Exildinha já me apresentou, meu nome é Cristine, eu sou evangelizadora. Eu sou evangelizadora há 1 ano e meio, né, no Nova Era, e eu recebi essa mensagem, assim, tão grata que eu sou, porque eu nunca imaginei que eu pudesse gostar tanto dessa área de evangelização. E esse ano, nós tivemos a grande oportunidade de estudar virtualmente uma obra muito fantástica, que é esse livro, que foi ditado pelo Espírito Lúcio de Abreu e foi psicografado pela Janaína Farias. Nós temos todo ano os evangelizadores de todas as casas espíritas, nós nos reunimos e a gente faz o estudo de alguma obra ligada à evangelização. E esse livro, ele tocou muito, porque ele é tão rico nas informações, porque a gente, como evangelizador, a gente sabe dar aula, né? Mas a gente não sabe o que acontece do outro lado, né? Essa equipe tão maravilhosa que está lá do outro lado, ajudando, guiando, né, as nossas palavras, as nossas crianças, as famílias dessas crianças, né? Então, em resumo, o livro ele conta o que acontece com as crianças que frequentam as aulas de evangelização e como essa equipe espiritual se empenha nesse trabalho que é tão maravilhoso. Então, eu vou passar um pouquinho da obra. Esse estudo, ele teve 4 horas de duração e eu vou resumi-lo em 30 minutos. Então, eu peguei, assim, as partes mais importantes do livro para estar passando para vocês nessa noite. O trabalho na evangelização, na casa espírita, ela movimenta imensa quantidade de benfeitores e recursos espirituais no dia da aula. Então, a gente não tem ideia de o quanto a casa é protegida espiritualmente no dia da evangelização. Então, os primeiros espíritos a chegar, né, são os espíritos da equipe dos construtores. Eles entram com aparelhagem técnica elaborada, ela é tão elaborada quanto a que é utilizada numa reunião mediúnica, para vocês verem a importância
da evangelização. Então, Lúcio Abreu, ele conta que o evangelizador preparado com estudo, elaboração prévia da aula, né? No momento da aula, ele trabalha como um médio do evangelho. Vejam que trabalho maravilhoso que é evangelizar. Porque muitas vezes a gente vê pessoas querendo trabalhar na evangelização porque acham que vão ser professores, acham que vão lá só para cuidar das crianças, né? E bem pelo contrário, nós somos médios do Evangelho de Jesus. Por que não vai? Essa equipe espiritual, né, ela tem a responsabilidade de estar no local da evangelização exatamente 2 horas antes do início da tarefa da evangelização no plano físico. Então, se a nossa aula, como ela está ocorrendo agora com as minhas outras colegas, né, nesse exato momento, nós começamos sempre às 7 horas da noite e vamos das 7 às 8 com as crianças, né? Então, eles já chegam às 5 horas da tarde para poder montar toda essa aparelhagem, harmonizar o ambiente, né? Para que a gente possa harmonizar a vinda das crianças para a evangelização. E olha que trabalho bonito que eles fazem. Então, nós evangelizadores, quando a gente chega na casa espírita, a gente faz uma reunião de harmonização. E o que a gente faz? A gente faz uma prece entre nós, a gente faz uma leitura pequena do evangelho para que nós possamos ser auxiliados, né, com todas as benfeitorias espirituais e a gente conseguir recepcionar essas crianças de acordo com o que elas realmente necessitam, com uma forma harmônica, né? Então, assim, muitas vezes as crianças, elas chegam renegadas, ou elas chegam muito afoitas, né? Então, nós temos que nos harmonizar, né? Para conseguir receber essas crianças tão queridas. Então, essa tarefa, ela necessita de pessoas com diferencial, não é mesmo? Sem dúvida. O diferencial é a boa vontade e o esforço próprio. Então, o trabalho é que vai lapidar o trabalhador, né? Então, é ser evangelizador é que a gente aprende a evangelizar. Cada criança, olha que legal, cada criança que participa da evangelização, lá no plano espiritual, eles possuem uma ficha de atendimento. Então, tem a foto da criança, os dados gerais sobre a sua reencarnação, informações sobre a sua família, os recursos materiais e espirituais, as suas condições psíquicas, sentimentais, espirituais, as suas habilidades, as suas dificuldades, as suas más tendências, além das suas conquistas espirituais também. Então, eles têm a ficha completa da criança. Então, para que essa criança ela chegue na casa espírita, né? Uma equipe espiritual, como eu falei para vocês, são 2 horas antes que eles já vêm, eles já preparam todo o ambiente, né? Então, uma equipe espiritual se dirige ao lar dessa criança, convidando os pais a se desvencilhar dos obstáculos, fazer a proteção dessa criança e dessa família e acompanhar ela até a casa espírita. Aí chega lá na casa espírita, alguns espíritos que vêm junto, né, os sofredores, eles que acompanham essa família ou a criança, eles são encaminhados para os setores específicos e alguns, os mais endurecidos, eles não têm permissão e eles ficam para fora do cinturão. Não estou conseguindo passar. Cris, dá um clique. Foi? Foi. No dia da evangelização, aquele círculo de proteção, aquele que fica lá fora, em torno da casa, ele é substancialmente maior do que nos outros dias. Então, o trabalho dá a primordial importância do ato de evangelizar. Então, nas quintas-feiras, a nossa casa espírita, ela tem um cinturão maior de proteção,
Por quê? Porque nós temos toda uma equipe da evangelização que vem à nossa casa espírita para nos auxiliar. Às vezes, os espíritos endurecidos, impedidos de adentrar, eles permanecem lá fora, agitados, raivosos, levando a agitação das crianças. Então, daí nós temos outra equipe, que é a equipe espiritual de segurança e paz, que entra em ação, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ficar com elas, elas não conseguem se conectar conosco, elas se levantam, elas querem ir no banheiro, elas querem quebrar o lápis, nós temos um quadro de giz, elas querem raspar o giz, elas querem escrever, elas não querem escutar, e isso é tudo a ligação que elas têm com os espíritos que estão lá fora, raivosos por não ter entrado. E nós, como evangelizadores, nós precisamos compreender essas crianças, que por vezes, ao chegar na casa espírita, ela fica inquieta, algumas muito pequenas podem chorar, outros maiores podem ficar contrariados, ou até mesmo muito agitados. E eles necessitam desse acolhimento da gente, né? Desse nosso olhar diferente para eles, de sentar com eles. Então, por isso que numa sala não consigamos ter só um evangelizador, a gente precisa ter no mínimo 2 evangelizadores para que a gente consiga dar uma aula, né? Porque nós precisamos dar amparo, né? E compreender que aquela criança, naquele momento, ela está precisando de um auxílio, de uma prece, de um passe, né? Para que ela sinta essa vibração e que ela consiga se ligar à aula, né? Então, como que a gente começa a aula? Então, a nossa aula, ela inicia com uma prece e a gente canta também com as crianças. Então, como é que é? Eu vou contar para vocês como é que é lá. A gente faz a prece e daí depois eu vou ler para vocês ali o que acontece nessa prece. Eu achei isso muito importante. A gente pega as crianças, a gente bota elas todas numa roda. Então, a gente energiza as mãos e a gente passa para as crianças e cada uma pega a mão do coleguinha e a gente faz a prece, né? E a gente não sabe por que a gente fazia isso, né? E hoje, depois de ler o livro, a gente percebe o porquê que nós somos intuídos a fazer isso com as crianças, né? Então, por quê? Porque no momento dessa prece, a equipe espiritual, ela direciona as nossas energias aos pequenos, numa espécie de passe coletivo, dispersivo e calmante. E as músicas cantadas por todos proporcionam vibrações sublimes e ilumina toda a sala e as crianças, elas recebem essas vibrações de acordo com a necessidade delas, né? Então, veja como é importante a música aliada à prece que a gente faz com as crianças. E elas adoram. A gente pede para elas, para saber quem delas está inspirado para fazer uma prece. Então, a gente já começa a colocar umas palavrinhas na boca delas, né? Nem que seja assim uma frasezinha, né? Para ser uma prece, mas que elas já consigam falar do fundo do coração delas para fora, né? Então, no momento em que o evangelizador, previamente preparado por meio de estudo, preparação, né, que eu falei antes, e aquela harmonização que a gente faz lá no início, a gente inicia a explanação do evangelho, da aulinha, né? E aí, um painel luminoso, ele projeta na imagem dessas crianças. Então, muitas vezes a gente vai falando, parece que a criança está vivenciando aquilo, a historinha, a parábola, a parte do evangelho que a gente fala é muito interessante. Isso acontece mesmo, assim, sabe? E nós somos como se fosse o roteirista, né? E essas imagens, elas são plasmadas nas mentes das crianças. Nesse processo, as energias do evangelizador são utilizadas como a dos médiuns em uma reunião mediúnica. A evangelização é uma importante terapia e um método de cura real,
O Evangelho de Jesus tem efeitos na constituição perispiritual, física, moral da criança e do jovem. Olha quanta responsabilidade nós, como evangelizadores, a gente tem, né? Então, nós evangelizadores, a gente prepara sempre uma aula, né? A gente vai lá com todo amor, com toda dedicação. Muitas vezes o evangelizador, ele não se sente preparado. Tem dias que a gente faz a aula que a gente pensa, será que vai dar certo? Será que tudo que a gente imaginou vai rolar, vai acontecer? As crianças vão querer fazer isso, né? Ou vão querer, porque muitas vezes o evangelho, ele é muito difícil de ser interpretado pela criança, né? E a gente tem uma equipe espiritual que ampara a gente, que dá esse conhecimento, essa força, essa luz necessária para que a gente consiga passar para essa criança. E esse conteúdo moral da aula, ele é fixado pela equipe espiritual de uma maneira indestrutível nos arquivos psíquicos da criança. A maioria das vezes, a gente não consegue nem mensurar a revolução íntima que a gente consegue, e moral, né, que a gente consegue fazer nessa criança. E com isso, às vezes, esse conteúdo moral, ele se torna conflituoso para o espírito que absorve. Durante o Evangelho de Jesus, podemos observar algumas crianças, né, quando a gente está fazendo lá o Evangelho, algumas crianças, elas têm reações físicas, agitação, dor de barriga, elas espirram, elas ficam lá. Por quê? Porque aquilo moralmente é muito forte para elas, né? Então, como isso é muito complexo, né, esse processo, e como é importante essa evangelização, a importância desse evangelho de Jesus na vida desse espírito, porque cada aulinha a gente, que a criança vem, a gente consegue colocar mais uma coisinha, mais uma parte moral, mais um conteúdo nela, e ela vai cada vez, cada dia melhorando os aspectos dela dentro de sala de aula. Aos poucos, seu cérebro, olha o que acontece lá no mais além. Aos poucos, né, quando a gente vai falando, o cérebro ele se ilumina de uma maneira tão suave, enquanto a sala começa a expandir de luz, né, e substâncias muito sutis formam pequenas pétalazinhas que chovem nas crianças. Falar em nome de Jesus é uma vibração tão sublime, tão luminosa, tão angélica, tão crítica, que nós ainda não conseguimos compreender a importância disso. E essas energias que eu falei que, né, expande lá na evangelização. Essas energias, elas são veiculadas na sala de evangelização, ela é um tesouro para a casa espírita, né? Então, por quê? Porque essa energia, ela vai ser usada nos passes, na desobsessão, no bem-estar orgânico e emocional, em sensibilizações, em higienização mental do ambiente e dentre outras várias necessidades que a casa espírita vai necessitar. E o Lúcio de Abreu, ele conta no livro uma historinha que eu trouxe para vocês, que vai dar para entender tudo que eu falei até agora, né? De uma menininha de 5 anos de idade que chega na evangelização, na casa espírita, juntamente com seus pais, acompanhado pelo espírito responsável dela, né? Assim que a menina Beatriz chega, a primeira coisa que ela faz é botar a chorar. Incessantemente, interruptamente, ela não queria nem sair do colo dos pais. Imediatamente, a equipe espiritual pega e faz um passe magnético e se aproxima e faz anotações sobre a mãe. Doou-lhe energias e acalmou essa criança. O espírito responsável pelo passe notou que a mãe da criança precisava de maiores cuidados do que a própria menina, o que foi imediatamente esclarecido sobre os recursos emergenciais. Em seguida, o seu Lúcio ainda esclareceu que, em geral, são os pais os maiores necessitados de auxílio. Muitas vezes a criança se apresenta rebelde, chorosa, e a gente não busca refletir em nós a raiz desse conflito dessa criança. Por vezes, nos responsabilizamos somente aquela criança, né? Pelo comportamento que ela teve, pelo desafio que ela fez, né? E a gente não modifica, a gente não vê a origem daquilo, por que ela está acontecendo isso com ela, né?
Para melhor elucidação, o Lúcio fala para nós que pediu para o companheiro que auxiliava aquele grupo familiar notícias do caso, né? Porque essa criança ela foi para casa, enfim, e na outra semana eles perguntaram como é que ela estava. E o que prontamente ele foi informado que agora a família ela estava fazendo evangelização no lar, né? E graças ao auxílio da evangelizadora que tinha comentado com a mãe que precisava fazer o evangelho no lar, né? Então, nós, muitas vezes, nós somos intuídos a falar algumas coisas para os familiares, e isso modifica e muito lá, na casa dela. Então, vamos saber o que acontecia lá, né, na casa. Então, devido à implantação do evangelho, conseguiu-se encaminhar um irmão vinculado ao pai, né, um obsessor do pai, que foi prontamente atendido no atendimento mediúnico da casa, mas a mãe, devido a uma discussão com o marido, ela pensava em se separar, ela achava que isso era a melhor forma de resolver o problema. E a Beatriz, ela ficava muito nervosa com isso, né? O pai obsediado, gritando, a mãe querendo se separar, né? Então, como é que fica essa criança? E então a maioria dos desentendimentos familiares não são decorrentes de influência de irmãos desencarnados, mas das ideias descompromissadas dos pais, que têm atraído companhias erradas, né, que pensam daquela mesma forma do que a mãe que queria se separar e o pai que estava obsediado querendo destruir aquela família. Enquanto Beatriz participava da evangelização, os pais, eles frequentavam no mesmo horário o estudo da palestra dos pais, né? E lá o expositor, ele também foi inspirado a abordar temas como responsabilidade no lar, necessidade de renúncia, de paciência, a importância do casamento, o compromisso espiritual, o divórcio e muitas outras implicações. E isso fez com que ampliasse o pensamento desses pais, né? E durante a semana, Beatriz também recebeu o auxílio dos espíritos benfeitores no seu lar durante o sono. Olha só, né? Quanto trabalho lá do outro lado para fazer com que essa criança fique na evangelização e que ela consiga trilhar, né? Todo esse amparo espiritual, a família decorre por causa da participação da Beatriz na evangelização. Aliás, esse trabalho de evangelização, ele vai envolver toda a família e todas as pessoas envolvidas com esta família. Todos envolvidos durante os trabalhos de evangelização são auxiliados dessa forma, mas cada um de acordo com as suas necessidades particulares, porque cada caso é único, né? Então, o caso dela ali é específico. Muitas vezes a gente não tem uma criança assim com tantos problemas, então a equipe espiritual também não tem tanto trabalho assim, né? Então, por vezes, pessoal, a gente não se dá conta do imenso trabalho que é desenvolvido no plano espiritual, as benfeitorias que a gente recebe de lá, né, para a gente cumprir a nossa tarefa aqui na Terra, né? Lembramos sempre das palavras de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E que Jesus sempre seja nosso guia. Um grande abraço a todos. E agora, quem quiser perguntar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, eu fico à disposição. Não estou te escutando, o teu áudio está fechado? Não, eu disse que no começo, quando eu vi o tema da palestra, eu pensei que era uma evangelização das crianças desencarnadas, sabe, lá no plano espiritual. Mas agora eu entendi que é o nosso trabalho aqui, o dia a dia, o corriqueiro aqui na nossa casa espírita. Bem legal mesmo, adorei. Legal, né? É isso mesmo, a equipe espiritual trabalha mesmo, influencia a família toda. Olha, a gente tem que se esforçar para manter essas crianças firmes, não desistir. E muitas vezes... E agora elas estão indo para a evangelização? Não é só online. Sim, né? Sim. Nós temos hoje 9 crianças na evangelização, né, frequentando a evangelização online,
A evangelização online é hoje à noite, né? Então, é das 7 às 8, elas estão terminando agora também a evangelização, né? Que legal. Então, nós temos nós tivemos 3 baixas só, né? As outras crianças, elas continuam e elas estão adorando, nós estamos fazendo várias coisinhas online para elas, né? Então, o trabalho continua, né? Mas, assim, o que a gente gostaria muito de estar passando, né? É que, muitas vezes, os pais, eles acham que